Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo de Doutrina e Convênios. Essa semana vendo a sessão 29. Na sessão. Antes de começar a sessão 29, nós vamos dar voltar na semana passada, na sessão 28, falar um pouquinho de Hiram Page, só para entender o que está acontecendo aqui. Hiram Page, que foi uma das 8 testemunhas do livro de Mormon, também era casada com uma das filhas da família Whitmer, havia, através de uma pedra, recebido revelações para a igreja. Então, o senhor, através de Joseph Smith, explica como é que é a linha de revelação para a igreja. Quem recebe revelação para a igreja precisa haver uma ordem. A ordem era aquela que ele explicou na sessão 28. E de seguida, então, Oliver Cowdery para poder explicar para Hiram Page como é que é o funcionamento das coisas, né? A ordem da revelação. Eles entendem, Hiram Page entende, Oliver Cowdery entende, fica tudo bem, mas os assuntos estão bem aflorados ainda, tudo muito em pauta, principalmente essa parte de construção de Sião, coligação de Sião, muitas dúvidas sobre o plano de salvação. Eles eram membros novos da igreja, a igreja era uma igreja nova, né? 6 meses praticamente de organização. Eles estavam quando essa sessão 29 é recebida, essa revelação é recebida, assim, recebida poucos dias antes da segunda conferência geral da igreja. Então era tudo muito recente. E os membros que vieram, que estavam entrando para a igreja, tinham muito do conhecimento das denominações a qual eles pertenciam. Então, assuntos como vida pré-mortal, queda, expiação, era uma coisa que eles não entendiam, não sabiam como eles traziam ensinamentos incorretos. E Joseph, então, se reúne com esses 6 elders e estavam provavelmente conversando, discutindo sobre todos esses assuntos quando essa revelação é recebida. Só para saber o que Joseph estava fazendo nessa época, logo depois que ele terminou a tradução do livro de Mormon, ele começou a fazer a tradução da Bíblia, começou pelo livro de Gênesis. E ele já tinha recebido por revelação o capítulo que nós conhecemos como Moisés 1, lá na Pérola de Grande Valor. Moisés 1 é o prefácio do livro de Gênesis. É onde apresenta Moisés com a conversa que ele teve com o Senhor, Satanás tentando frustrar todo aquele plano, e o Senhor abrindo os olhos de Moisés para ver tudo, a criação da terra. Moisés viu tudo. E Joseph recebeu isso por revelação. Então, muitas das coisas que a gente lê agora na sessão 29, elas estão ligadas ao livro de Moisés, na Pérola de Grande Valor. Tanto que, se a gente for ver lá nas referências, podem notar que várias delas remetem a Moisés 1, Moisés 3, que Joseph estava fazendo, estava trabalhando nelas. Mesmo o vocabulário que ele usa, o jeito de se apresentar, é muito semelhante ao jeito que ele se apresentou quando ele falou com Moisés. Então a gente vai ver isso aqui. Então esse aqui é o ambiente quando essa revelação foi recebida. Então vamos começar lá no 29:1, a maneira de se apresentar do Senhor. Então ele começa falando: dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande Eu Sou. Então ele usa o Eu Sou quando ele se apresenta para Moisés. E a gente vai ver isso lá em Êxodo. Se a gente for lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o Senhor fala: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E o Senhor se apresenta então assim, né? Eu sou, né? O seu Redentor, o grande Eu Sou. E esse Criador dos céus e da terra tá aqui, ó: cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados, e que ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos, sim tantos quantos atenderem a minha voz
e se humilharem perante mim, invocarem-me em fervorosa oração. Então, este grande Deus, esse grande eu sou, está de braços abertos, pronto para proteger os seus sob as suas asas, como a galinha faz com os pintinhos, né? Proteção, ele vem para dar proteção. Então, se a gente for ver os versículos de 1 a 6, eles são uma preparação para a revelação que eles vão receber, incluindo os terríveis sinais dos tempos. Então, o Senhor está explicando para eles o que eles têm que fazer para se preparar para isso. Aí ele continua lá no 4. Em verdade vos digo que sois escolhido dentre os do mundo para declarardes meu evangelho com som de regozijo, com a voz como de uma trombeta. Então, é isso que o Senhor quer daqueles homens, daqueles eldres que estavam lá. Vocês vão levar o evangelho para todas as pessoas, né? Eu quero juntar mais embaixo das minhas asas, com proteção, com meu amor. Eu preciso que vocês saiam e atrás dessas pessoas. Aí ele fala, eu adoro esse versículo 5, que esse versículo 5, ele serve pra gente em qualquer situação, ele dá ânimo. Ele fala assim, ó, rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós, e sou vosso advogado junto ao Pai, e é de seu agrado dar-vos o reino. Então, essas pessoas, né, somente nessa época da igreja que vai começar a sofrer uma perseguição massiva, assim, uma coisa muito, muito forte, recebem essa escritura, né? O grande eu sou está no meio de vocês, eu estou no meio de vocês. Então, alegre-se, regozijem-se, porque eu estou aqui. O Senhor está lá, ninguém está abandonado fazendo esse trabalho. Então, onde quer que a gente esteja reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então, quando a gente enfrenta desafios, quando as coisas estão tão difíceis, essa é uma escritura para lembrar. O Senhor está no nosso meio, Ele está vendo, né? Ele está perto. Os braços de misericórdia dele são facilmente alcançados. A gente está ali, Ele está aberto para nós. Aí, isso me lembra do discurso do presidente Nelson, né? De prevalecer. Então, eu até anotei aqui, nós vamos prevalecer porque o Senhor está conosco. Né? Nós vamos prevalecer, o Senhor está perto. No 29:6, eles estavam reunidos, discutindo sobre assuntos do Evangelho. E ele fala assim, ó, e como está escrito, tudo o que pedirdes com fé, estando unidos em oração, de acordo com minhas ordens, recebereis. Então, esse grupo estava reunido em oração, conversando sobre o Evangelho, com dúvidas. E o Senhor vem então e agora vai esclarecer essas dúvidas que eles estavam tendo. E ele vai, então do 1 ao 6 é essa revelação, essa preparação para o que ele vai falar agora. E antes dele dar essa visão apocalíptica do que vai acontecer, ele dá o que precisa ser feito. Então, o que vocês precisam ser feitos antes que essas coisas que eu vou falar aconteçam. Então, essa escritura muito conhecida nossa fala, e vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Então, é interessante isso, porque algumas denominações, né, daqueles elders que estavam lá, provavelmente alguns acreditavam que os eleitos, eles eram escolhidos pelo Senhor. O Senhor escolhia aqueles que ele queria salvar. E aqui ele está dizendo que não, que é o contrário. Os eleitos são aqueles que escolhem o Senhor. Então, eles não são escolhidos pelo Senhor. Eu vou salvar esse grupo e pronto. Não. São as pessoas, é nosso arbítrio, é a escolha. Nós fazemos a escolha de seguir o Senhor. E os eleitos são aqueles que escolhem o Senhor, né? Que vão atrás. E ele mostra várias coisas aqui, mostrando que há uma escolha. Já começa no 29:1, quando ele fala, dai ouvidos. Dai ouvidos, mas é você que escolhe dar ouvidos. No 2 ele fala, tantos quantos atenderem a minha voz.
É a sua escolha, é a minha escolha de atender à voz do Senhor, né? Ali no 29:7, ouvem a minha voz. Você decide, nós decidimos ouvir a voz, né? Por causa do arbítrio. Então, é nossa escolha. E isso ele fala muito claramente. Como é que eu sei que a pessoa é eleita, que ele é um eleito? Eu sei porque ele ouve a voz do Senhor e ele não endurece o coração. Ele escolhe ouvir a voz do Senhor. E ele continua ali no 8. Portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face desta terra. Então, a gente sabe que onde tem uma estaca estabelecida, ali é Sião. E ali nós nos reunimos. Por que nós nos reunimos? A fim de preparar-lhes o coração e para que estejam prontos em todas as coisas para o dia em que tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Então, por isso que existe tudo isso, esse Sião, estarmos juntos, né, para preparar o nosso coração, para preparar o coração e para que a gente esteja prontos para enfrentar as coisas que vão vir, né? E elas vão vir. O que ele vai falar aqui é literal, são coisas que vão acontecer. Vai atingir os fiéis? A gente mora no mesmo planeta. Então, por exemplo, a pandemia está aqui, atingindo bons e maus, né? Fiéis, não, os que creem em Deus, não creem em Deus, estão todos sendo atingidos. A diferença é que nós temos conhecimento de que os braços de amor do Senhor estão abertos para nós, né? Estão lá prontos. A gente sabe o que tem, que nos espera depois dessa vida. Mas é isso. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que eu vou dizer o que vai acontecer. Mas o que eu quero, né, que vocês lembrem, é que vocês têm que ir atrás desses eleitos. Trazerem para mim, para que eles também estejam prontos e preparados. Estejam preparados e protegidos embaixo das asas, embaixo dos meus braços de misericórdia. É isso que o Senhor fala. Agora ele fala lá no 9, ele diz assim, porque a hora está próxima e logo vem o dia em que a terra estará madura. Isso foi em 1830. Nós estamos em 2021. Não é tão próximo, né? Não é próximo, é 2021. Mas por que o Senhor usa tanto isso? A vinda está próxima, se preparar, porque o dia está chegando, a hora está chegando. É o sentido de urgência, né? Se ele falasse assim, vai chegar a hora, não sei quando, vai demorar, fica tranquilo, não é agora, as pessoas não teriam a urgência do trabalho. Então, é nesse sentido de urgência que o Senhor fala, que nós precisamos trabalhar agora, porque o tempo se aproxima, né? Então, o trabalho tem que ser feito de imediato, com urgência. Esse trabalho de reunir os eleitos, de encontrar os eleitos, de coligar Israel, é isso que o Senhor está falando. Tem que ser feito com urgência. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Ele fala aqui, lá no 30, ele fala: lembrai-vos, porém, de que aos homens não são dados todos os meus juízos. A gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo o que vai acontecer. Não sabemos qual é o dia. Foi outro dia eu vi um discurso, acho que foi Elder Ballard. Não gosto de falar quando eu não tenho certeza. Ou Elder Ballard ou Elder Holland, um dos dois, dando um discurso num serão, falou sobre isso. Que, olha, quando o Salvador voltar, eu não sei. E ele falou, sou membro do Quórum dos 12 e eu não sei, né? Quando ele vem. Então, a única coisa que a gente sabe é que é logo. E esse logo significa urgência em fazer a nossa parte, em nos preparar, em preparar aqueles que o Senhor quer que a gente junte a esse grande rebanho, né? Aí ele fala de novo lá no 10, porque está próxima a hora em que tudo que foi falado pelos apóstolos vai acontecer. Aí ele diz do milênio, pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória com todas as suas hostes, e em retidão habitarei com todos os habitantes da terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão.
Ele fala lá no 13 como vai ser essa vinda dele. Ele fala que vai ser como uma trombeta e toda a terra estremecerá e eles surgirão, sim, os mortos que morreram em mim para receber a coroa de retidão, serem vestidos, assim como eu, a fim de estarem comigo para que sejamos um. Então, tudo isso vai acontecer na vinda do Salvador, que é o nosso foco. É isso que ele tá dizendo. O foco tem que ser na vinda dele, né? Não em toda essa tragédia que vai acontecer. Essas tragédias, tudo isso, elas servem de sinal para nós, de que a vinda dele está próxima. Mas nossos olhos têm que ser nesse grande, glorioso dia que o Salvador vai voltar, né? E os mortos vão voltar e vai ser uma coisa maravilhosa. E ele fala isso, mas ele diz assim, ó, mas eis que vos digo que antes que venha esse grande dia, aí ele dá o primeiro sinal apocalíptico aqui. O sol escurecerá e a lua tornar-se-á em sangue e as estrelas cairão do céu e haverá maiores sinais acima no céu e embaixo da terra. Mas o que ele está dizendo? Por que ele está ensinando tudo isso? Porque as pessoas precisam se arrepender antes desse grande dia, né? Que pode ser o grande e terrível dia ou pode ser o grande e glorioso dia. Vai depender de como você vai estar, né? Aí ele diz assim, ó, e acontecerá por causa da iniquidade do mundo, que eu me vingarei dos ímpios, pois não se arrependerão. E então, tudo isso agora que ele vai falar, ele está baseado nesse ponto, o evangelho dele. O que é o evangelho dele? Ensinar arrependimento, batismo, que as pessoas precisam se arrepender. Então, encontrar os eleitos, trazer os eleitos, para que eles tenham chance de se arrepender e estarem preparados para quando essas coisas acontecerem, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Eu pus que, né, meu estudo grande eu sou. Vai preparar-nos em todas as coisas. Vai estar conosco e nós vamos estar embaixo de suas asas. Bom, aí ele fala, ele dá toda essa explicação desses sinais que vão acontecer, né, de mosca, é horrível, é para ter pesadelo isso aqui, né, mas tudo isso que vai acontecer eu não vou ler, não vou fazer essa parte, a gente vai ter uma sessão mais para frente que vai falar também sobre os sinais dos tempos, aí ele vai falar da grande abominável igreja e de tudo que vai acontecer, mas o ponto aqui é que tudo isso em preparação para esse grande dia que o Senhor vai voltar. E ele diz lá no 24, depois que tudo isso aqui vai vir o fim, né, ó, e virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Então, a terra vai ser modificada. Então, a terra que hoje é celestial passará a ser terrestrial, para receber o Salvador durante esses 1000 anos que nós vamos viver aqui. Aí ele diz que, pois todas as coisas velhas passarão, e todas as coisas tornar-se-ão novas. Sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto homens como animais, as aves do céu, os peixes do mar, vamos ser todos transformados, né? Vamos ser novas criaturas para Cristo, para poder habitar com Ele aqui no milênio, nesses 1000 anos. Então, esse tem que ser nossa visão quando a gente estuda sobre todas essas calamidades que vão acontecer. É vê-las como um alerta, como um sinal, estarmos preparados para elas, seja o que vier, né? Mas com os olhos vendo o grande dia do Senhor está próximo, né? Está próximo o dia que Ele vai voltar e vai reinar na terra por 1000 anos. Então, todo o trabalho desses elders é isso. Chama esse povo ao arrependimento, acha os meus eleitos, para que eles possam se arrepender e estarem preparados. Vamos lá agora para o 31. Aí ele vai começar a explicar uma coisa interessante que está muito clara no livro de Moisés. Ele vai explicar que todas as coisas foram criadas, ele vai falar agora do plano de salvação mesmo, da pré-existência, da queda, da expiação do Salvador. Ele começa falando lá na pré-existência, lá no 31 e 32.
Pois pelo poder de meu espírito criei assim todas as coisas, tanto espirituais como físicas. Primeiras espirituais, depois as físicas, que é o começo de minha obra, e também primeiro as físicas e depois as espirituais, o que é o fim da minha obra. Lá no livro de Moisés ele fala isso muito claro, né? Que todas as coisas foram criadas espiritualmente primeiro. Então, isso é uma coisa muito nova para aquelas pessoas para aqueles elders que tinham praticamente 6 meses de igreja. E eles não conheciam essa doutrina de que tudo que tem aqui na Terra foi antes criado espiritualmente. Então, deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. Lá no 36 e 37. Lá no 36 ele vai falar sobre a vida pré-mortal, como foi lá antes de nós virmos para cá. E ele fala assim, olha, aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo, dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim, por causa do arbítrio que possuíam. Então, a gente vê aqui que, na realidade, Satanás não queria só destruir o arbítrio do homem. Ele queria o poder de Deus. O poder, não era só glória, ele queria o poder, ele queria o lugar de Deus. Ele queria estar lá, eu, você, o Deus. Era isso que Satanás queria. Então, o plano de salvação, ele não é o plano de Jesus Cristo. Ele é o plano do Pai Celestial. Foi um plano criado pelo Pai Celestial. E então o Senhor escolheu, ali ele tinha que escolher quem ele ia mandar para a terra para executar esse plano dele. E o Salvador Jesus Cristo foi escolhido para vir à terra. Né? Ele se ofereceu para poder cumprir o plano do Pai e veio então para ser o nosso Salvador e Redentor. Satanás, né, queria o quê? Não, todo mundo todo mundo vai voltar, vou fazer todo mundo obedecer, mas eu quero o seu lugar. Era isso que ele queria. E uma terça parte, então, foi expulsa com ele, que foram lançados aqui. E aí ele fala que é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros, porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce. Então, a escolha entre o bem e o mal, né? Essa guerra entre o bem e o mal, ela vem lá de cima, né? Satanás tentando nos desviar, mas a escolha é sempre nossa. O arbítrio é nosso, isso é uma lei eterna. A lei do arbítrio é eterna, não muda. Então, ela é uma lei imutável. Eu escolho, eu tenho esse direito de escolher. Então, aqui ele fala como foi a queda, então, quando Adão decidiu comer do fruto. Aí ele fala, portanto, aconteceu que o diabo tentou Adão, e ele comeu do fruto proibido e transgrediu o mandamento, pelo que se tornou sujeito à vontade do diabo, porque cedeu à tentação. E foi expulso, então. Então, aqui ele explica para eles, né? O Senhor está mostrando como foi na pré-existência, como foi a queda de Adão, e aí, então, ele continua falando agora do Salvador. Mas eis que vos digo que eu, o Senhor, permiti a Adão e sua semente que não sofressem a morte física, até que eu, o Senhor Deus, mandasse anjos para pregar-lhes o arrependimento e a redenção por meio da fé no nome do meu unigênito. E assim, então, vem a expiação do Salvador. Então, as três coisas, esses três eventos, maiores eventos da Terra: a criação do homem, a queda do homem, a expiação do Salvador. Mas é interessante aqui ele falar que ele manda anjos, ele prepara os filhos dele. Então, ele mandou anjos na época para ensinar Adão, mandou anjos para Joseph Smith. Joseph Smith era uma testemunha, né, ocular de tudo isso aqui. Joseph Smith recebeu a visita de quantos anjos para preparar, para ensinar, para prepará-los para o que viria, né? Para pregar-lhes arrependimento e redenção por meio da fé no nome do Filho unigênito de Deus. Então, tá aqui as coisas que esses elders aprenderam nessa reunião.
E ele continua aqui, ó. E os que não crescem para a condenação eterna. Quais são aqueles que não são os eleitos? Como é que eu sei que eles não são os eleitos? Eu sei que os eleitos que vocês têm que buscar, né? Ele falou para eles, são aqueles que ouvem minha voz. Então, esses vão se arrepender e, através dessa bênção que é o arrependimento, né? O batismo, vão estar nesse grupo, né? Vão estar ali protegidos, sendo preparados para as coisas que vão acontecer. Mas aqueles que não ouvem, diz, pois eles amam as trevas mais que a luz, e suas ações são iníquas, e eles recebem seu salário daquele a quem decidem obedecer. Então, o resumo dessa sessão, apesar de falar de todas as calamidades que vão acontecer, o que o Senhor está tentando ensinar para eles, que é preciso ir atrás das pessoas que estão dispostas a seguir o Salvador. Então, ele deu a fórmula de como é que você acha essas pessoas. Elas ouvem a voz do Senhor. Elas têm esse desejo de guardar os mandamentos. Essas precisam ser trazidas, né, para esse rebanho dele, né, trazidas para os braços de amor dele, a fim de preparar-lhes o coração, para que estejam prontos em todas as coisas. Então, isso é o que o Senhor explica aqui, né? Dá esse sentido de urgência e fala de todas essas coisas que vão acontecer, que são literais, vão acontecer, mas que ele está no meio deles, ele está ali, o grande eu sou, está com os braços de misericórdia estendidos a todos os homens, a todos, todos. E pronto, né? Desde que eles se arrependam e voltem. E para falar, e só para terminar, falando sobre arrependimento, que eu acho que também é basicamente isso que o senhor tá falando aqui nessa sessão, né? Está mostrando tudo isso a fim de que as pessoas se arrependam e possam voltar. O Elder Anderson, num discurso de 95, abril de 95, falando sobre o arrependimento, disse o seguinte: o arrependimento é um poderoso remédio espiritual. Existem poucos males espirituais que ele não cure. Cada pecado que deixamos para trás por meio de nossa fé no Cristo vivo, tanto os de comissão quanto os de omissão, abre portas espirituais. À medida que sentimos a potência do arrependimento, entendemos melhor por que Cristo admoestou os primeiros missionários desta dispensação. Não pregues coisa alguma a esta geração, a não ser arrependimento. Precisamos nos tornar convertidos ao arrependimento diário. Nós talvez nem sempre teremos sucesso rapidamente como gostaríamos, mas ao fazer do arrependimento uma constante em nossa vida, milagres acontecerão. Eu prometo que ao descascarmos as camadas do pecado, mesmo que um pouco por vez, você sentirá a bondade do nosso eterno Salvador. E o resumo dessa sessão é isso, né? Vai atrás dos eleitos para que eles tenham chance de arrependimento e tenham chance de chegar e estejam preparados para tudo isso que vai acontecer. E o dia da volta dele, ao invés de ser o grande e terrível dia do Senhor, será o grande e maravilhoso, glorioso dia do Senhor. É isso. Boa semana para vocês. Semana que vem é Páscoa, então uma feliz Páscoa, conferência geral. Então, estamos ansiosos para ouvir o que o presidente Nelson tem, o que a liderança da igreja tem para nós, né? Preparando o nosso coração e nos preparando para as coisas que hão de vir. Abraço para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.